Olá, meus queridos, dando continuidade aqui nas perguntas que os alunos vêm fazendo. Oh, meu Deus do céu, olha que benção. Eu acho maravilhoso essas coisas. Inclusive, eu vou mudar, aproveitar aqui para avisar. Eu vou mudar, tinha colocado estudos, depois eu passei dicas, e agora eu acho que eu vou colocar perguntas, né? Porque são perguntas e respostas, né? Eu acho que mais dentro da lógica, né? Posso dar dicas em uns ou outros, posso fazer estudos em uns aos outros, afinal todos são estudos, curtos, mas são estudos. Então vai respostas de perguntas, né? Vamos lá? Professor, como fazer com cultura diferente à minha? Minha Nossa Senhora! Como fazer com culturas diferentes à minha? Presta atenção. Aprenda com elas. Cultura diferente da nossa é a coisa mais abençoada que possa ter. Sério, professor, mas eu acho tão difícil, porque eu sou evangélico, não aceito imagens, não aceito coisas, eu vou na casa da minha avó, tem imagens, eu vou na casa da minha tia, tem imagens, eu vou não sei aonde, tem imagens, mas é imagem, 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 imagem. Olha que coisa abençoada, meu Deus do céu. Por que em vez de você ir contra as coisas da sua avó, você não pergunta o porquê que ela tem? Eu não gosto de imagens porque o pastor falou que não pode estar escrito na Bíblia. Ué? A religião dela também usa a Bíblia, que interessante. Por que você não pergunta por que tem? Por que você não pergunta por que criaram? Por que não pergunta o motivo em si? Vai lá e pergunta. A gente precisa sair de um ponto aonde a gente tem que fazer o outro ser igual a gente. Isso daí não é bom. Essa coisa que o pessoal fica falando, todos iguais, todos iguais. Moço, desculpa lá, mas essa questão do iguais não é bem assim. Então nós não temos que ser iguais? Não. Deus criou todo mundo diferente. Deus permitiu, porque tudo não cai uma folha sem a vontade de Deus. Deus permitiu budismo, hinduísmo, judaísmo, islamismo, catolicismo, e mais um monte de outras. Umbanda, candomblé, um monte. Até satanismo é permitido. Existe? Se existe, está permitido. Deus permitiu. O problema é que as pessoas foram doutrinadas, ensinadas e foram enfiando na goela das pessoas que só pode aquilo que o líder ensinar. Por isso que eu venho sempre falando para as pessoas, gente, o líder não sou eu. Eu posso parecer um líder para vocês. Por isso que eu sempre falo, gente, eu estou como um professor. Aquele que professa, porque professor vem de professar e não de educar, esses negócios que dá de aula aí. Esse é um alfabetizador, esse é um lecionador. Professor somos nós de espiritualidade que professa. Pelo menos dentro da etimologia. O povo vai mudando tudo no meio do caminho. Esse é o problema. As pessoas vão mudando a essência no meio do caminho. Mas, professor, a pessoa não vai ter salvação. O problema é dela, não é seu. Qual que é o teu problema? A pergunta é, como que eu vou viver no meio da cultura? Gente, você tinha que agradecer a Deus por ter essas diferenças culturas. O Brasil é o lugar mais abençoado. O Brasil é um dos lugares mais escolhidos para o espiritual, para poder fazer os trabalhos dos advindos das coisas futuras no planeta, justamente porque tem um monte de cultura. Justamente porque aqui é mais fácil de fazer a universalização. O universalismo vai ter que acontecer mais cedo ou mais tarde. O universalismo não tem como fugir. Porque as pessoas vão ter que chegar num contexto que vão entender que não interessa se eu sou brasileiro e o outro é chinês, é teu irmão. Não interessa se você é brasileiro e o outro é russo, ou é coreano, ou é africano, não interessa, é teu irmão. Vai chegar num ponto que as pessoas vão ter que entender isso é o mínimo. Não interessa a crença da pessoa, o problema é dela no que ela acredita, cada um no seu tempo evolutivo. A cultura, meus queridos, ela é nada mais do que repetição do que era feito no passado.
Ah, e no passado fazia assim, eu também faço. Eu sigo a tradição. Você faz a cultura, você implantou uma cultura. Se você quer continuar, o problema é teu. Eu estou em processo evolutivo. Então eu não posso ser igual ao que eu era ontem. Porque se eu continuar igual ao que eu era ontem, não é um processo evolutivo. Até a minha célula evolui. Se eu pego uma gripe, meu corpo vai falar assim, essa gripe se mata assim, assim, assado. Vamos aprender. Aprendi. Agora nós temos anticorpos novos. Até a minha célula evolui. Eu não vou evoluir. A religião não pode evoluir. A crença não pode evoluir. A cultura não pode evoluir. Desculpa. Essa é uma das brigas que eu tenho com um monte de religião. Só que vai chegar num ponto que o espiritual está alertando. Tem que evoluir, tem que evoluir, tem que evoluir. Ninguém evolui, não, tem que manter, conserva, conservadorismo. Vamos guardar igual, como chama? Picles na conserva. Tem que guardar para durar 10 mil anos. Desculpa, querido. Evolução é um processo de aperfeiçoamento. Então eu tenho que pegar qualidades de cada cultura, e não só da sua, qualidades de todas as culturas. Pegar isso aqui é bom, isso aqui não, isso aqui é bom, isso aqui não. Cada um na sua forma individual. Não um líder chegando e falando assim, a forma correta é essa, é essa. Não, se você fizer isso, o perigo que você está correndo é fora do comum. É isso aí. Então, como que eu vou viver? A pergunta é, como fazer com cultura diferente da minha? Se alegre, aprenda com a cultura dos outros. Não precisa seguir a cultura dos outros. Não precisa viver a cultura dos outros. Mas é suma importância aprender com a cultura dos outros. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.